Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O Ministério de Portos e Aeroportos já admite que o leilão do Tecon Santos 10 pode ficar para 2026. A pasta vinha trabalhando com a previsão de realizar o certame até dezembro, mas o processo ainda está sob análise do Tribunal de Contas da União. A indefinição ganhou novo peso depois de um parecer do Ministério Público junto ao TCU, que considerou ilegal a decisão da ANTAQ de restringir os participantes na primeira fase da disputa. O posicionamento foi feito a partir de um parecer de 15 páginas emitido pelo Ministério Público do TCU e assinado pela Procuradora-Geral do órgão, Cristina Machado da Costa e Silva. No documento, ela destacou que o Ministério Público endossa integralmente o entendimento da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária do TCU, quanto à ilegalidade da decisão da ANTAQ de restringir a participação no leilão do Tecon Santos 10 na primeira etapa do certame. A agência reguladora propôs um leilão dividido em duas etapas, com uma segunda fase sem restrição para as empresas que já atuam no Porto de Santos, caso não haja interessados na primeira etapa da disputa. Se o vencedor do certame possuir ativos no complexo portuário, ele terá que abrir mão dessa participação para assumir o novo terminal. A ANTAQ explicou que esse modelo visa evitar a concentração de mercado na movimentação de contêineres em Santos. A Procuradora-Geral explicou no documento que a decisão da ANTAQ carece de fundamentação técnica robusta, alegando que não foram demonstrados efeitos anticoncorrenciais concretos que justificassem a exclusão de players relevantes. Cristina argumentou que o desinvestimento das armadoras com ativos no Porto de Santos em um leilão de fase única já seria suficiente para fomentar a rivalidade entre os grupos verticalizados do mercado. No parecer, a procuradora afirmou que considera adequada a proposta de determinar que o Ministério de Portos e Aeroportos altere a minuta do edital, prevendo um leilão em etapa única, sem restrições, estabelecendo a obrigação de desinvestimento ou outros remédios que venham ser definidos em conjunto com o CAD. O Tecon Santos 10 é um dos projetos mais aguardados pelo setor portuário brasileiro. O novo mega terminal do Porto de Santos vai expandir a capacidade de movimentação de contêineres no complexo em 50%, podendo atender até 3,5 milhões de TEUs por ano. O setor portuário brasileiro avança na agenda ESG e já lidera os investimentos ambientais entre todos os modais logísticos do país. Um levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com a Associação de Terminais Portuários, mostra que mais de 500 milhões de reais foram aplicados em sustentabilidade entre 2023 e 2024. O setor portuário brasileiro investiu mais de 512 milhões de reais na área ambiental entre 2023 e 2024, segundo o diagnóstico de sustentabilidade lançado pelo Ministério de Portos e Aeroportos em parceria com a Associação de Terminais Portuários, a ATP. O levantamento avaliou 78 participantes entre portos organizados, terminais arrendados e TUPs, e mostrou que o setor lidera os investimentos ambientais entre todos os modais da logística nacional. O Brasil tem possibilidade de ser protagonista e nós no Ministério estamos nos preparando para poder formular diretrizes de política pública que apoiem essa transição, né? Então, que apoiem nosso produtor, que apoiem nossas infraestruturas portuárias, nossas infraestruturas aeroportuárias, para que o Brasil realmente obtenha essa posição de liderança. De acordo com o diagnóstico, os terminais autorizados, os TUPs, foram os que mais investiram, 290 milhões de reais, seguidos pelas administrações portuárias, com 138 milhões, e pelos arrendamentos, com 83 milhões. Além dos números, o estudo revela alta adesão à pauta ESG. 96% dos participantes têm regularização ambiental e 73% mantêm políticas de sustentabilidade e projetos de descarbonização. Na área social, o setor também se destacou com 225 milhões de reais investidos em ações de equidade, combate ao assédio e diálogo com a comunidade. Já na governança, foram 69 milhões, com quase 90% das entidades mantendo o setor de compliance e auditorias externas. Esse ano também nós trabalhamos na
na elaboração do caderno da Taxonomia Sustentável Brasileira, que vai ser um guia de finanças, né, para financiamento verde, financiamento sustentável. E esse guia de financiamento também tem linhas específicas para a produção de biocombustíveis, para a compra de combustíveis mais sustentáveis para a aviação e para a navegação. O diagnóstico de sustentabilidade marca uma nova etapa da agenda ESG do Ministério de Portos e Aeroportos, que busca integrar práticas ambientais, sociais e de governança à gestão das infraestruturas logísticas do país. E foi lançado nesta sexta-feira o edital para a retomada das obras de 73 quilômetros da Transnordestina, no trecho entre Custódia e Arco Verde, em Pernambuco. O segmento faz parte do traçado entre Salgueiro e Suape e o investimento previsto é de 200 milhões de reais. O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou nesta sexta-feira o edital de licitação para a retomada das obras do ramal Salgueiro-Suape da Ferrovia Transnordestina. O anúncio do edital foi feito em reunião de formato híbrido com autoridades do Executivo e do Legislativo. Hoje nós estamos publicando 73 quilômetros iniciais. Nós vamos publicar mais 2 editais no próximo ano. A gente chama aqui esses trechos de SPS. SPS é uma abreviação de Salgueiro Porto de Suape. É isso que significa, SPS. Então, assim, hoje nós estamos publicando o SPS 3. 4, melhor dizendo, 4, SPS 4. No primeiro semestre do ano que vem, mas nos primeiros meses mesmo, nós vamos publicar o SPS 7 e depois o SPS 5, que cada um terá mais 53 quilômetros. Isso vai dar 73 mais 106, o que vai dar 179 quilômetros, 180. O trecho do edital passa pelos municípios de Custódia, Sertânia, Buíque e Arco Verde, no sertão pernambucano. Para essa licitação, o investimento ultrapassa 400 milhões de reais e o prazo de execução é de cerca de 5 anos. Em Pernambuco, 179 quilômetros da Transnordestina já estão concluídos, o que equivale a 38% da obra. Em 2022, a empresa responsável pela execução devolveu o trecho pernambucano ao governo federal, alegando inviabilidade técnica e financeira. No ano seguinte, o ramal Salgueiro-Suape foi reintegrado à ferrovia. A gente sabe que foi muito nocivo ao Estado ter tirado da concessão no final do governo federal passado esse trecho de Pernambuco, e essa solução de poder colocar como um investimento direto com a OGU esse trecho bem segmentado, mas tendo um plano estruturado de ser executado e uma conclusão na frente via uma concessão, a gente sabe que é algo que precisa de uma tração política para acontecer, mas é algo que é viável diante de uma configuração que a gente tem hoje no governo federal como essa. O governo pretende mais para frente licitar o trecho SPS 6, tornando a ferrovia já próxima ao Grande Recife. A ferrovia vai consolidar o Porto de Suape como um polo logístico importante no Brasil, com certeza vai induzir a construção de terminais ao redor da ferrovia, isso vai gerar emprego, vai gerar renda. Nós iremos promover um transporte mais eficiente no Nordeste, trazendo integração nacional, competitividade entre os portos. A obra entre Custódia e Arco Verde tem previsão de gerar 6 mil empregos diretos e indiretos. Até 2026, a expectativa é de que mais de 180 quilômetros sejam contratados. Renan Filho disse que a Transnordestina é a maior obra linear no Brasil no momento e tem custo de 7 bilhões de reais. Não é fácil botar o país para fazer ferrovia, isso é um sonho antigo das pessoas, mas a gente está avançando tanto, agora a gente tem carga, eu costumo dizer isso. O Brasil tem carga pesada, amigo, então vai vir o momento do desenvolvimento ferroviário, porque fazer ferrovia para induzir o desenvolvimento é uma coisa, não é tão simples. Agora, quando você tem a carga, facilita bastante. Então é isso que a gente está vivendo exatamente agora. O 5º e último lote de rodovias do Paraná foi leiloado e arrematado ontem pelo Grupo Pátria, que ofereceu quase 24% de desconto no valor do pedágio.
O contrato, com duração de 30 anos, prevê investimentos de mais de 11 bilhões de reais e um aporte adicional de quase 400 milhões para obras em 432 quilômetros de estradas que ligam Maringá, Cascavel e Guaíra. O governador Ratinho Júnior comemorou o resultado e disse que o modelo atual garante mais segurança e economia aos motoristas, além de melhorar a ligação com o Porto de Paranaguá. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que esta é a 96ª concessão do Programa de Parcerias de Investimentos desde 2023, somando 240 bilhões em obras previstas. E ele adiantou que os novos contratos terão descontos para usuários frequentes e isenção para motociclistas. Vamos ver agora outros destaques de hoje. A Autoridade Portuária de Santos inaugurou uma sala da Guarda Portuária no Terminal de Passageiros Marítimos, o Concais, para a temporada de cruzeiros que começou no último domingo. A sala, que já havia sido utilizada pela Guarda na temporada passada, foi ampliada e reequipada com controle de acesso de última geração para auxiliar nas fiscalizações, incluindo tripulantes e prestadores de serviço. O porto de Itajaí, em Santa Catarina, registrou crescimento na movimentação de contêineres entre janeiro e agosto deste ano. O aumento é de 127% acima do registrado em todo o ano de 2024. Os dados são do Ministério de Portos e Aeroportos. A pasta apresentou também o cronograma de arrendamento definitivo do complexo e a concessão do canal de acesso, que deve seguir os mesmos moldes do leilão do canal do Porto de Paranaguá. O arrendamento está previsto para o início de 2026. A Login inaugurou um sistema de operação remota de contêineres no terminal portuário de Vila Velha, no Espírito Santo. Foram investidos 42 milhões de reais na modernização dos 3 equipamentos que passam a ser operados em uma estação própria, segura e sem risco para os trabalhadores. A automatização faz parte do programa de investimentos de 500 milhões de reais até 2048, previsto no contrato de concessão. Durante a COP30, que será realizada em Belém, capital do Pará, a empresa chinesa GWM irá estrear o primeiro barco de hidrogênio da América Latina. Para a embarcação funcionar, foi instalado um posto de hidrogênio na cidade, para abastecer o combustível do barco, o que garante zero emissão de carbono. A tecnologia é baseada em células de combustível de hidrogênio, que geram eletricidade a partir de uma reação eletroquímica, produzindo apenas água como subproduto. Vamos agora ao portal bnews.com.br e eu destaco uma notícia do Conselho Monetário Nacional que regulamenta o fundo aéreo que financiará combustíveis sustentáveis. Olha aí, uma boa notícia, né? Após mais de um ano de espera, o Conselho Monetário Nacional aprovou então nesta quinta-feira a regulamentação que viabiliza o uso de recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil em empréstimos voltados às companhias aéreas. A medida já era aguardada desde a sanção em setembro do ano passado da nova lei do setor aéreo, que prevê 4 bilhões de reais em financiamentos com juros anuais entre 6,5% e 7,5%, conforme a linha de crédito selecionada pelas empresas. Então, tá aí uma boa notícia do Conselho Monetário Nacional que regulamenta esse fundo aéreo aí. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, cumprem agenda amanhã, sábado, em Belém, no Pará. Pela manhã, eles visitam as obras de ampliação e modernização do aeroporto de Belém, que recebeu 450 milhões de reais em investimentos da concessionária norte da Amazônia Airports. Em seguida, o presidente e o ministro participam da entrega das obras de requalificação do Porto de Outeiro, considerado estratégico para a logística da região norte e para o fortalecimento das exportações do Pará. As duas inaugurações fazem parte da preparação da cidade para sediar a COP30, agora em 2025. E hoje é o último dia de Dino Antunes à frente da Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação. Depois de um ano e meio no cargo, ele deixa o Ministério de Portos e Aeroportos e se despede do governo com homenagens e novos planos na iniciativa privada.
O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Dino Antunes, deixa oficialmente a função nesta sexta-feira, 31 de outubro. A saída do cargo foi anunciada na quarta-feira, durante a primeira edição do Prêmio Navegue Mais Brasil, durante o Fórum Nacional Brasil Export e Infraestrutura, que aconteceu em Brasília. Dino esteve à frente da secretaria por 1 ano e meio e foi o primeiro gestor a comandar a pasta criada no Ministério de Portos e Aeroportos em 2024. Durante esse período, liderou projetos de fortalecimento da navegação interior e da cabotagem, além de ter conduzido o início do processo de concessão da Hidrovia do Paraguai, uma das prioridades do governo para o setor. É natural que a gente tenha também no setor hidroviário esse tipo de debate, um certo desconhecimento e uma certa desconfiança, às vezes, sobre o que a gente está falando, né? Mas a gente tem realmente uma confiança muito grande de que, ao colocar as hidrovias para serem geridas por uma empresa, por um parceiro privado, ele vai ter muito mais incentivo a ser eficiente, ele vai ter incentivo, ao invés de fazer uma determinada quantidade X de dragagem, de metros cúbicos de dragagem, ele tem todo o incentivo de encontrar qual que é o melhor local para passar o navio, qual que é a melhor forma de fazer a dragagem, para reduzir quantidades a serem dragadas, reduzindo custos. Então isso tudo é bom para todos, para a sociedade, para o meio ambiente. Durante o Brasil Export, Dino foi homenageado pelo grupo organizador do fórum pelos serviços prestados à infraestrutura aquaviária nacional. Em entrevista ao canal BNews, Dino falou sobre sua saída do ministério. Estou indo para assumir uma associação, que é a Associação das Empresas que fazem a navegação de apoio marítimo. É um setor gigantesco dentro do Brasil. Hoje a gente tem dentro da atividade de apoio marítimo cerca de 450 embarcações. É uma atividade extremamente importante para viabilizar a produção de petróleo em alto mar. São as embarcações que auxiliam nas plataformas, tanto no leve trás de tudo que é necessário para as plataformas, quanto para ajudar na implantação das plataformas de petróleo, lançando os pipelines, né, as linhas de petróleo, âncoras, operando submarinos e tudo mais. Então é uma atividade muito interessante, é uma atividade que eu sempre gostei muito e que vou ter agora essa oportunidade de trabalhar pelo lado da associação, pelo lado dos privados, pelo lado de quem faz a coisa acontecer. Conheço bastante as dificuldades aqui dentro, então aqui dentro do governo, né? Hoje meu último dia dentro do governo, e conhecendo essas dificuldades, quero ver se eu consigo efetivamente ajudar o setor produtivo. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a atuação de Dino na estruturação da secretaria e anunciou o nome de Otto Luiz Burlier da Silveira Filho como novo secretário nacional de hidrovias. Servidor público de carreira, Otto Luiz Burlier tem mais de 15 anos de experiência em logística e infraestrutura, com passagens pelo PPI, Ministério da Infraestrutura e o CODEBA. Otto Luiz Burlier assume a secretaria com a missão de consolidar as hidrovias como eixo estratégico da malha logística brasileira, promover soluções sustentáveis e ampliar o uso do transporte fluvial nos principais corredores de escoamento do país. E o BNews 19 horas fica por aqui. Um excelente final de semana para você. Boa noite.